Olá! Se você é servidor público municipal de Araraquara ou da região, preste bastante atenção porque este programa é feito especialmente para você. E nesta edição do Cismar Agora você vai ver: agentes de trânsito devem fazer greve dia 12 de agosto. Denúncias contra a Secretaria de Trânsito já estão no Ministério Público Estadual. Funcionários do restaurante popular também vão parar se a prefeitura não resolver o problema da limpeza e outras questões trabalhistas. Por causa de manobra da prefeitura, merendeiras terão que esperar um pouquinho mais para receber o retroativo da insalubridade. Responsáveis pela Fungota estão mais para estelionatários que para administradores públicos. Estas foram as palavras do procurador do Ministério Público do Trabalho. Depois de um ano de tratativas com o secretário de Saúde, Delorges Mano, e com os administradores da Fungota, a fundação que administra a maternidade Gota de Leite em Araraquara, a conclusão do procurador do trabalho, Dr. Rafael de Araújo Gomes, foi que todos eles estão mais para mentirosos, embusteiros e estelionatários que para administradores públicos. Embusteiro é uma palavra complicada, mas que significa golpista, ladrão, malandro. Pois é, o texto, com essas duras críticas feitas pelo procurador, está na petição inicial de uma ação que está sendo movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o Delorges Mano, secretário de Saúde, e contra os administradores da Fungota, por causa da contratação ilegal de funcionários. O caso é tão grave e foram tantas mentiras do governo que o procurador do Trabalho está movendo 3 ações que ultrapassam os 3 milhões de reais cada uma. Olhem só o tamanho do prejuízo para os cofres públicos. E não é mesmo para deixar a gente bastante indignado? Esse dinheiro todo, que escoa pelo ralo com multas e indenizações milionárias, prejudica diretamente os servidores de diversas maneiras. Com a situação financeira da prefeitura indo de mal a pior, faltam equipamentos, falta pessoal, os servidores ficam sobrecarregados e a população ainda acaba descontando neles a irritação com o poder público. E tem que estar irritado mesmo. A situação está gravíssima em Araraquara, mas os servidores também são vítimas nessa história. Quem abandonou a cidade foi o governo e não os trabalhadores. Neste caso da Fungota, a prefeitura assinou um TAC se comprometendo a contratar todos os funcionários por concurso público, como prevê a Constituição Federal. Mas às escondidas, sem falar nada, nem mesmo para a Câmara Municipal, sem licitação e sem transparência nenhuma, o governo contratou uma OCIP por valores que ainda não foram mostrados e colocou 190 funcionários sem concurso para trabalhar. Estima-se que o contrato com a tal OCIP, chamada CADESP, custará uns 24 milhões de reais para os cofres públicos municipais. E as coisas só pioram. A tal CADESP tem inúmeros problemas judiciais em várias cidades do estado de São Paulo.
O CNPJ que ela apresentou em Araraquara nem é dela. CADESP, segundo constam nos documentos da Fungota, significa Centro de Apoio ao Desenvolvimento da Saúde Pública. Mas quando o CNPJ foi consultado no cadastro do governo federal, descobriram que ele pertence ao Centro de Apoio aos Desempregados do Estado de São Paulo. E mais, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo federal, o CAGED, não consta nenhuma contratação no CNPJ informado aqui em Araraquara desde o ano de 2011. Ou seja, quem contratou e está pagando os funcionários que estão trabalhando na Fungota? Ninguém sabe responder. Vejam só o que diz o Procurador do Trabalho sobre as contratações de OCIPs. Abre aspas. A contratação de OCIPs e organizações sociais em cifras multimilionárias e normalmente sem licitação, sob a forma de convênios, tem se prestado em todo o país a negócios escusos e inconfessáveis, sendo reiterados os escândalos revelados a partir de investigações criminais, envolvendo fraudes e desvios vultuosos de dinheiro público. Fecha aspas. Este caso ainda vai dar muito o que falar e o Sismar vai continuar de olho porque somos contra terceirizações dos serviços públicos. Nós entendemos que as terceirizações prejudicam o trabalhador e a população, favorecem empresários e políticos corruptos e causam nítidos prejuízos aos cofres públicos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com notícias sobre 2 grupos de servidores que já marcaram até data para paralisações. E tem novidades também para as merendeiras. Voltamos já. It's smarter to travel in groups. Take the bus. No bloco anterior mostramos como a prefeitura pode ter um prejuízo milionário por causa dos absurdos feitos pelo governo e dissemos que isso prejudica os servidores e os serviços públicos como um todo, afetando diretamente toda a população. Pois agora nós vamos provar. As condições de trabalho de muitos setores da Prefeitura de Araraquara estão tão ruins por falta de dinheiro para itens básicos que estão levando 2 grupos de servidores a programar paralisações para este mês. São os agentes de trânsito e os servidores do restaurante popular. Os agentes estão esperando respostas da Prefeitura há mais de um mês. Eles têm uma lista com 8 exigências que foram promessas de campanha do prefeito Barbieri desde 2008 e nunca foram cumpridas. As principais são as melhorias das condições de trabalho e a equiparação dos salários dos agentes de trânsito com o da Guarda Civil Municipal, comparando-se o tempo de serviço. Está marcada uma audiência de conciliação na Gerência Regional do Trabalho e Emprego, a GRT, para o dia 8 deste mês. Caso não haja acordo nesta reunião, eles vão fazer greve já na segunda-feira, dia 12. A paralisação vai ser nos moldes da greve dos médicos. Eles registram o ponto normalmente, mas vão trabalhar de forma mais educativa e preventiva. É uma forma de evitarmos descontos e outros problemas por conta dos dias parados. Ainda assim, os servidores não descartam uma paralisação de fato. A adesão para esse movimento já é enorme. De 40 dos agentes que estão trabalhando, 38 assinaram o documento com as reivindicações. E esses 38 agentes foram além. Eles fizeram uma série de denúncias gravíssimas para o Ministério Público Estadual contra a Secretaria de Trânsito.
A mais séria delas diz que o dinheiro arrecadado com multas não está sendo repassado conforme as exigências da lei, o que prejudica muito o trabalho deles por faltarem recursos para itens básicos como lanternas e uniformes. O grupo também denuncia o excesso no número de cargos comissionados na Secretaria de Trânsito, muitas vezes sendo gerentes de si mesmos. Até os materiais comprados pela Prefeitura são alvo de denúncias. De acordo com os agentes, as tintas que estão sendo atualmente usadas na pintura da sinalização de trânsito da cidade são de péssima qualidade. Eles relatam que a lombofaixa da Via Expressa, por exemplo, em frente ao Poupa Tempo, teve que ser repintada em poucos dias depois do serviço feito. O mesmo vem acontecendo em diversos locais da cidade. A sinalização de solo é pintada num dia e poucos dias depois está toda apagada. Vamos torcer para que o governo tenha o devido interesse em evitar esse embate com os agentes. O outro grupo que pretende fazer greve é o dos servidores do restaurante popular, mas isso é assunto para o próximo bloco. E tem também as novidades para as merendeiras. Nós voltamos já. Se para os agentes de trânsito as coisas estão ruins, no restaurante popular a situação é ainda mais grave. Faltam condições básicas de trabalho, como aventais que têm sido comprados pelos próprios trabalhadores, quando é obrigação da prefeitura fornecer esse tipo de EPI. Faltam calçados, que têm que ser especiais, e já faltam alguns números. Além disso, a sobrecarga de trabalho é enorme no restaurante popular. O quadro de funcionários completo teria cerca de 27 servidores e mais 5 funcionários da terceirizada fazendo a limpeza do local. Mas hoje, eles contam apenas com 20 servidores da prefeitura e só 2 pessoas fazendo a limpeza pela terceirizada. Isso tudo para limpar a área externa, o salão e mais um monte de situações que acontecem no restaurante todos os dias. O resultado disso? Cada um tem que trabalhar cerca de 1/3 a mais fazendo o serviço de quem está faltando. Essa situação já se arrasta há vários meses. Todos os responsáveis da prefeitura têm pleno conhecimento de todos os problemas e nada foi feito até agora para resolvê-los. Mas tudo tem um limite. Sem conseguir resultados por meio do diálogo, os servidores marcaram uma paralisação para o dia 16 de agosto. Antes, porém, assim como no caso dos agentes de trânsito, também vai acontecer uma audiência de conciliação que está marcada para o dia 12 de agosto na GRT. Com as condições de trabalho desse jeito, por todo canto, dá para perceber que os serviços públicos municipais em Araraquara só continuam funcionando pelo esforço sobre-humano que tem sido feito pelos servidores e servidoras. Porque são eles que se dedicam tanto, dia após dia, para tapar os buracos deixados, por causa da péssima gestão que está sendo feita pelo governo Barbieri em Araraquara. As merendeiras da Prefeitura de Araraquara terão que esperar mais um pouco para receber o tão desejado retroativo da insalubridade. Uma manobra do governo diante da Justiça do Trabalho conseguiu adiar por mais 30 dias a apresentação da forma de pagamento dos valores que cada merendeira vai receber.
A prefeitura resolveu dizer de última hora que não faria acordo, mas o juiz do trabalho não aceitou isso e já avisou que pode multar a prefeitura se ela não voltar atrás. O governo ainda tentou garfar uma parte do dinheiro da insalubridade de cada merendeira, mas também foi impedido pela justiça, graças à intervenção dos advogados do Sismar. A prefeitura iria cobrar das merendeiras a multa que ela, prefeitura, tem que pagar ao INSS por conta dos valores retroativos. Mas o advogado do sindicato, o Dr. Marcelo Catalani, alertou a justiça e o juiz do trabalho, o Dr. Luiz Roberto dos Santos Filho, já deixou claro que o pagamento dessa multa é de responsabilidade da prefeitura e não das pessoas contempladas na ação. Com essas manobras, a prefeitura conseguiu mais 30 dias de prazo concedidos pelo juiz para apresentar a maneira que pretende pagar cada merendeira. Assim que tivermos uma resposta definitiva com os valores e datas de pagamento, chamaremos uma assembleia com todas as merendeiras para transmitir as informações. São as próprias merendeiras que vão decidir se aceitam ou se não aceitam a proposta de pagamento feita pela prefeitura. Essa edição do Sismar Agora fica por aqui, mas você pode acompanhar as ações do sindicato também pelo Facebook e no site do Sismar, que é o sismar.org.br. Obrigado e até o próximo programa.